Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 31. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Acompanhem, por favor. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: minha pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa ou horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por esta manhã. Queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos concedido ouvir a Tua palavra, ouvir a Sua voz. O que nós pedimos ao Senhor também é que não chegue ao nosso conhecimento somente as palavras superficiais que soam aos ouvidos. Pedimos ao Santo Espírito Santo que traga a palavra do ouvido até o coração e nos gere vida em nós. Converta o nosso coração, transforme a nossa vida, possamos ser homens e mulheres que seguem os seus passos e obedecem a sua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos, mas o Senhor pode nos corrigir da sua forma, da sua maneira. Eis-nos aqui, Pai, como filhos, para recebermos as orientações, correções, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Abençoe a igreja, abençoe todos aqueles que vão ouvir essa pregação, que sejam todos edificados desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Eu poderia, de uma forma bem didática, apresentar essa pregação de hoje e ser bem rápido no ponto, porque não é um texto tão complexo para se pregar. Claro que nós temos aqui muitas informações, mas não é um texto complexo como outras partes de Hebreus. Tem pontos em Hebreus que são complicados para se explicar. Mas eu gostaria de fazer uma aplicação do nosso dia a dia para que possamos compreender com mais clareza como que nós, como servos de Deus, precisamos nos comportar e viver. Eu ontem, conversando com o pastor Alex, depois também falei com o pastor Will um pouco, assim que eu desliguei o telefone, eu fiquei analisando a pregação que estava pronta ali, estava concluindo, e a intenção maior não é somente expor o texto para a igreja, não é só expor o texto, e não somente explicar o texto e aplicar o texto, né? A nossa intenção maior, além disso tudo que é importante mais e tem que estar na pregação, né, expor o texto, explicar e aplicar, tem que estar na pregação, tem que ser a pregação. A nossa maior intenção é que a mensagem ela produza em você conversão. E não só conversão, mas que essa conversão gere no seu coração temor e tremor. Você possa entender, que todos nós possamos entender, que a intenção do autor aqui é preservação.
que o autor ele procura com tanto zelo mostrar para esses hebreus a importância de viver uma vida realmente transformada. Porque assim, irmãos, eu vou falar isso durante a pregação, é muito complicado você se auto-sabotar. Quando você se auto-sabota, é perigoso demais. O que seria uma autossabotagem? Vou explicar. Diante da sociedade, nós podemos nos apresentar como a pessoa mais santa do mundo, mais pura aos olhos dos homens, porque os homens, eles não conseguem enxergar além da pele, da carne. Nós temos essa dificuldade. Somente Deus, ele consegue esquadrinhar a nossa mente, o nosso coração, e nos conhecer de fato quem nós somos. Então, quando nós somos pessoas completamente sujas, pecaminosas, a ponto de vivermos uma vida tão promíscua, e aos olhos das pessoas que estão à nossa volta, toda aquela promiscuidade oculta no nosso coração, ela fica escondida atrás de um sorriso largo, atrás de uma boa vestimenta, atrás de uma Bíblia na mão, atrás de um comportamento louvável na igreja. Isso é autossabotagem. Por quê? Porque quem vai te julgar não são as pessoas que você quer impressionar. As pessoas que eu quero mostrar santidade não são essas pessoas que vão me julgar. Porque às vezes nós queremos mostrar essa nossa moralidade, de sermos pessoas bem morais, né? Mas é como se aquele homem, aquela mulher estivesse sentado num futuro bem próximo, num trono, e fosse julgar a nossa vida. Nós acabamos nos esquecendo, nessa nossa correria de vida, nessa enxurrada de lixo digital que a gente consome, esse consumismo desse mundo que nós vamos aos poucos colocando no nosso estômago, nós acabamos nos esquecendo do que vem por aí. O que está por vir é muito, mas muito sério. O que o autor quer mostrar é que não vai adiantar nenhum de nós corrermos uma vida nessa terra achando que estamos correndo bem, como diz o proverbista, que existem caminhos que para o homem ele até parecem ser direitos. Parece direito aquele caminho que nós estamos trilhando ou as coisas que nós estamos fazendo. Mas ele diz que o final desse caminho é o caminho da morte. Quando nós lemos o livro de Salmos, o salmista também diz que existem algumas coisas que a Deus aborrece diretamente. Principalmente olhos altivos, mãos que derramam sangue, que semeia contenda entre os irmãos. Todas essas coisas, elas serão colocadas diante de mim, de você, para o nosso julgamento. E é claro que o autor está falando isso para pessoas que não vivem uma vida correta, mas aparentam viver. Se você é uma mulher que reconhece, um homem que reconhece que o seu comportamento diante da sociedade é um comportamento à luz da Bíblia, glória a Deus. Se você reconhece que você tem um coração quebrantado, que você não esconde as suas transgressões, como o salmista também diz, próprio Davi disse que enquanto ele encobria as transgressões dele, o pecado dele, a alma dele apodrecia, ele ia se secando por dentro. Então, se você é dessas pessoas, eu sei que eu sou,
e os meus pecados, eles são confessados aos pés de Jesus. Mas eu não só os confesso, eu procuro fazer o que a Bíblia diz. Eu confesso os meus pecados e os deixo para que eu possa alcançar misericórdia. Então a intenção da pregação hoje é mostrar para todos nós que nós não vamos ter como fugir do que está por vir se continuarmos a viver uma vida dupla. Se nós continuarmos a viver uma autossabotagem, irmãos, não terá como escapar disso. Felizmente não há. Então o que o autor faz do versículo 19 até o versículo 25? Nós pregamos domingo passado. O autor, ele faz um convite brilhante para todo mundo. Já que vocês têm essa intrepidez, essa ousadia, entrem por esse caminho. Se vocês são ousados até esse ponto, se vocês estão com o coração de vocês totalmente convicto, o caminho está aberto, não há mais uma barreira entre vocês e Deus. Jesus agora morreu para que vocês tivessem acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. Então, se vocês têm essa intrepidez, entrem por esse caminho e vão até Deus, sem ocultar no coração pecados. Pelo contrário, com sincero coração, sem máscaras, entre na presença de Deus. Um convite maravilhoso, é feito para todo mundo. Além disso, o autor, no versículo de número 25, ele diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, ele fala, tanto mais quando vem ou quando vai se aproximando aquele dia. O autor, na última sessão, ele fala assim, aquele dia está chegando, e para os salvos, para aqueles que andam retamente, corretamente na presença de Deus, para aqueles que fogem da aparência do mal, para aqueles que lutam contra as paixões da carne, esse será o melhor dia das nossas vidas. Será o melhor dia de todos para aqueles que estão em Cristo de fato, de verdade. Mas, de outro lado, para aqueles que não estiverem com as vossas vidas alinhadas em Deus, esse dia que está próximo aqui é um dia perigoso, onde quando esse dia chegar não vai ter mais para onde correr. E fuja dessa teologia furada que ensina que se você não subir, quando Jesus voltar, você vai ter a chance de consertar. Fuja da novela da Record, fuja de Gênesis, porque você não vai ter essa oportunidade. Não vai ter. Você literalmente estará perdido. E aí, dentro desse contexto, é que o autor, ele fala no versículo 26, vamos ler aqui. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Então, a menção da vinda do dia do julgamento de Cristo e da necessidade de uma edificação mútua consistente, vai dar ao autor os meios necessários para que ele faça uma transição. Ele vai fazer uma transição agora de uma exortação para uma advertência severa. Ele sai da exortação para advertir de forma dura. Os versículos anteriores, ele está exortando. Vocês têm ousadia? Entre por esse caminho. Agora não, ele faz uma advertência. É como aquela advertência de Hebreus capítulo 6, que diz que aqueles que uma vez receberam um conhecimento, foram iluminados por Cristo, foram iluminados através da palavra de Deus, ouviram, experimentaram os dons, ou seja, estiveram no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, experimentaram a graça de Deus no que diz respeito, não de maneira intensa, mas viram com seus olhos, ouviram com seus ouvidos,
Mas essa palavra, o conhecimento que eles ouviram, esse conhecimento que foi dado a eles, não desceu à plenitude do coração a ponto de gerar salvação. Ele vai usar o mesmo exemplo. Então, novamente, o autor usa a mesma linguagem para falar com os hebreus, dizendo: se vocês estão ouvindo a palavra de Deus, se vocês conheceram e sabem muito bem de tudo que já fora pregado para vocês, e vocês continuam a viver uma vida pecando voluntariamente depois de terem recebido o conhecimento, para vocês já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se vocês ouviram que Cristo morreu, que Cristo foi sacrificado, que Ele sangrou, que Ele apanhou, se vocês estiveram ou estão no meio do povo de Deus e vocês ainda continuam vivendo a mesma vida, se tudo isso que vocês ouviram, se tudo isso que chegou ao conhecimento de vocês, se tudo isso que vocês contemplaram com os vossos olhos, não gerou transformação no coração de vocês, a ponto de vocês não abandonarem de vez o pecado, já não resta mais sacrifício para vocês. Porque o que vocês estão fazendo é absurdamente pecaminoso e danoso. Ou seja, o autor, ele sabia, e nós também, por lermos a palavra de Deus, sabemos que nem todas as pessoas vão responder ao convite do versículo 19 e 25. Mas o que nós temos que fazer é pregar. Eu posso chegar aqui nesse culto ou em qualquer culto da semana e falar: irmãos, entrem pelo novo e vivo caminho. Jesus morreu na cruz, corram para Deus, se arrependam dos seus pecados, vivam uma vida santa. Sabemos que nem todo mundo vai dar ouvidos para aquilo que está sendo dito, para esse convite tão maravilhoso, mas nós temos que falar. Nós temos que pregar e mostrar para a igreja os perigos que estão envolvendo a pessoa que não dá crédito para isso. E ao mesmo tempo fortalecer aqueles que já estão em Cristo, para que eles não voltem para trás, para que eles não retornem. A palavra ela vai ter efeito de duas formas: para quem está firme ficar mais firme ainda, e para quem não está firme despertar. E se não despertar, não existe mais sacrifícios por aquela alma. Então o que o autor ele vai dizer aqui? Se vivermos deliberadamente em pecado. Essa palavra deliberadamente aqui, quando você faz essa transliteração no grego, significa uma intenção habitual, ou seja, a pessoa ela já tem aquele pecado por hábito. É como se estivesse rabiscado na sua agenda com data marcada e hora e local. A minha vida essa semana será pecar sim, nesse horário, em tal lugar, com tal pessoa. É aquela coisa habitual, já está dentro do DNA da pessoa cometer aquelas transgressões que para ela já se tornaram transgressões comuns. Nós não estamos aqui tratando de atos isolados, não, porque todo mundo vai pecar. Todos nós aqui vamos transgredir. Eu não estou tratando de ato isolado e nem o autor está tratando de atos isolados. Quando ele diz deliberadamente, ele está falando de coisas habituais, planejado, arquitetado, tramado, preparado de antemão. Então, de acordo com o Antigo Testamento, que eles conheciam muito bem, quando tais atos de pecados deliberado acontecia lá na Antiga Aliança, como que a pessoa ela tinha que ser tratada? Como que aquela pessoa ela precisava ser, ela deveria, os olhos dos sacerdotes deveriam ser postos sobre aquelas pessoas, de que maneira? O que a Bíblia falava para alguém que pecava com pecado planejado? Leia aqui comigo, por favor, Números capítulo 15, rapidinho. Porque o autor dos Hebreus está falando com pessoas que têm o seu apreço, o seu apego às práticas do Antigo Testamento.
Números capítulo 15, por favor. Versículo 30, vamos ler aqui. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor. E tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. O seu mandamento totalmente. Será extirpada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Quando alguém pecava, um pecado planejado, isso aqui era lei. Se você ler o contexto, você vê que é lei. Pecou e o pecado foi planejado, essa pessoa, ela precisa ser excluída. Ela precisava ser tirada. Até mesmo a adoração coletiva que o povo de Israel praticava, que o povo de Israel fazia para Deus, esta pessoa não poderia praticar, nem participar. Ela tinha que estar isolada de todos. Esses pecados planejados excluíam até da adoração e até mesmo a pessoa da cidade de refúgio. Olha que coisa louca. Não havia espaço para uma pessoa que pecava deliberadamente, com pecados planejados. Quer ver uma coisa aqui? Você já combinou com alguém de mentir? Já combinou? Ó, quando ela chegar aqui, a gente conta dessa maneira aqui. Pessoa arquiteta o pecado. Ou pega o telefone para ligar para o amante ou para a amante. Olha, eu quero te ver na segunda-feira, tal lugar. Você está planejando a transgressão. Nós não estamos falando de escorregar, não. Falando daquela coisa arquitetada, bem montada, sabe? Para você conseguir passar despercebido daquelas pessoas para quem você passa uma vida totalmente santa. Você se esconde porque você sabe que o que você está fazendo é errado. E aquela pessoa que te conhece, sabe que você na igreja é um santo, você se esconde dela, porque senão não encaixa. O que você professa não se encaixa com o que você está indo fazer. Então a Bíblia diz que essas pessoas tinham que ser colocadas para fora. Você imagine hoje, se nós começássemos a fazer tais coisas para preservação do povo de Deus, o joio no meio do trigo, cometendo um monte de atrocidades, cometendo um monte de coisas. A única forma que nós temos para excluir certas pessoas da igreja hoje é continuar pregando a palavra de Deus, certa. Porque a pessoa ela não consegue permanecer de engano num lugar onde o evangelho é levado a sério. Ela não consegue. Não vai ter um grupinho na igreja para ela conseguir se esconder lá. Porque aquele grupinho também ama a palavra de Deus. Aquele outro grupinho ali também ama a palavra de Deus. Mas quando a pessoa ela quer ficar na igreja e ela encontra... Sabe o rato? Como é que é rato? Rato é o seguinte, se a cara estiver limpa, sem móvel nenhum, não tem buraco para o rato entrar, solta um rato ali. Não tem cama, não tem sofá, não tem ralo, não tem nada. Você pega um rato e solta um rato dentro de uma casa, com piso. O rato não consegue nem correr em cima do piso, ele escorrega. Ele vai procurar um lugar para entrar, ele vai procurar um lugar para sair. E quando ele não encontrar um lugar para ele se esconder, ele vai te atacar. É assim que o pastor, os pastores, os diáconos, os presbíteros, os irmãos da igreja precisam ser. O nosso coração ele precisa estar totalmente puro, limpo, para que esse tipo de pessoas, ou para que nós mesmos, não venhamos nos esconder. A única coisa que tem que reinar numa igreja, a única coisa que tem que prevalecer na igreja, a única coisa é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. O nosso coração tem que ser somente do Espírito Santo.
Porque nós protegemos uns aos outros quando fazemos isso. Quando nós fazemos isso, nós zelamos por você e te protegemos. Porque assim, vamos dizer, é claro, né, que no caso pastoral é diferente do caso de membresia. Eu vou explicar o que é. Eu preciso conversar com o pastor Willy, preciso conversar com o Diogo e preciso conversar com o pastor Alex. Porque nós fazemos o que na igreja? Nós apacentamos. Então, quando nós sentamos para fazer reunião, nós temos que conversar sobre a vida de vocês. Para o quê? Para o zelo. Ó, tem que corrigir isso aqui, tem que corrigir isso aqui. Ó, isso aqui, a gente tem que chamar fulano para conversar, porque tem que colocar essas coisas em ordem. Faz parte do apacentamento. Então não é intencional a ponto de querer prejudicar o nosso irmão ou olhar para o nosso irmão com um olhar torto, desprezível. Não é isso. O apacentamento faz parte do apacentamento falar da vida dos senhores. Faz parte. Naquele sentido positivo, para correção. Mas vocês, como membros da igreja, não podem se degladiar nessa questão. Então o nosso coração ele precisa estar totalmente limpo e aberto. Então eu como pastor, eu não posso, eu gostaria muito, mas eu não posso. Pegar o meu bambu lá, sabe, aquela seco e dar nas pernas de uns. Não posso. Eu tenho que continuar pregando a palavra de Deus. Pastor William é a mesma coisa. Diogo é a mesma coisa. Mesmo sabendo de todas as suas atrocidades, chamar, conversar, mas não vou te excluir. Mas você vai vir no culto e vai ouvir a palavra de Deus e vai escutar. Isso é pecado. Isso está errado. Você precisa abandonar. Então você está recebendo o conhecimento. Era isso que aconteceu com os hebreus. Eles receberam um conhecimento da parte de Deus, o conhecimento da verdade da parte de Deus, ouviram esse conhecimento, mas faltou detalhes, faltou um detalhe. Porque quando você escuta a palavra de Deus, e você tem um conhecimento de Deus, e esse conhecimento chega aqui, ó, ele não para aqui só, e essa parte não é do pastor, tá? É do Espírito Santo. É ele que tem o poder de trazer daqui para cá e convencer, só ele. Então, às vezes, nós estamos no culto, como o autor está dizendo, as pessoas estavam no culto, ouvindo, recebendo conhecimento, mas faltava esse detalhe, o conhecimento chegar no coração para a salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele disse para Timóteo o seguinte, vamos abrir aqui em 1 Timóteo capítulo 2, por favor. O conhecimento que nós estamos falando aqui em Hebreus é um conhecimento específico, tá? Não é um conhecimento espiritual, de maneira geral. Porque Paulo fala aqui desse conhecimento espiritual para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, por favor. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ler o versículo 4. Vamos ler o versículo 1, perdão. 1 Timóteo, perdão. Capítulo 4, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Perdão. 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento do quê? Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o conhecimento de Cristo, o seu Filho, o conhecimento pleno da verdade, chegue ao coração do homem, para que este homem que conheceu a verdade chegue ao conhecimento de que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens.
que não há outro. O que os hebreus precisavam? Eles precisavam olhar para Jesus, de fato, e ter o conhecimento. Ele agora é um sacrifício perfeito e o meu mediador entre Deus e os homens. Mas isso não desceu no coração deles. E o fato de não ter descido é a maneira de viver, é a forma de se comportar, é a maneira que eles estavam traçando a sua vida. Por exemplo, quando foi que os discípulos tiveram pleno conhecimento de que Jesus era o Salvador? Quando foi? Lembre-se, os 12 estavam andando com ele. E quando foi que eles tiveram conhecimento de quem Jesus era? Você pode dizer assim: eles tiveram pleno conhecimento na ressurreição. Ok? Mas vamos citar aqui alguns textos da Bíblia. Vou citar de cabeça. Quando os discípulos estavam no barco, ouça, os discípulos estavam ali no barco pescando, e de repente Jesus está lá na proa do barco a dormir, e o vento sopra e o mar é agitado de um lado para o outro. Daqui a pouco Jesus, ele dá ordem para o vento, e Jesus dá ordem para o mar. Os discípulos que estavam andando com Jesus, eles entre si fazem uma pergunta. E qual é a pergunta que eles fazem? Quem é este que até o vento e o mar? Ok. Jesus estava com os 12, caminhando. E Jesus faz uma pergunta para os discípulos: o que os homens dizem ser? O que os homens dizem que eu sou? Alguns falaram assim: eles estão dizendo que o Senhor é Elias. Eles estão dizendo que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas. Observe que a capacidade de conhecimento espiritual não depende de ninguém, a não ser de uma única pessoa, Deus. Você nunca vai ter o conhecimento pleno a ponto de olhar para Jesus e falar assim: tu és meu Salvador, na sua dependência, na sua força. Você não vai conseguir fazer isso, ninguém consegue. Ninguém. Porque o Pai, ele precisa manifestar isso. Os discípulos estão andando com Jesus, e aí ele faz a seguinte pergunta: mas e vocês? Mateus capítulo 16, né? O que eu sou? O que eu sou para vocês? Pedro, ele responde de uma forma que ele nunca havia respondido. Ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para Pedro? A sua capacidade, o seu intelecto, o seu esforço na leitura te deu a conhecer. Não, Jesus disse para Pedro: não foi a carne que te revelou isso, não foi o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai revelou isso para você. Veja que é Deus que faz esse trabalho. Então, olha o perigo. Nós podemos estar aqui. Eu vi o pastor Marcos Craconato abordar esse ponto aqui, achei muito interessante. Ele disse assim, que quando nós estivermos num culto onde a palavra de Deus estiver sendo pregada, nós precisamos pedir a Deus, naquele momento: faça essa palavra chegar no meu coração.
e gerar vida em mim. Porque eu não consigo pegar a palavra aqui e trazer para cá. Ele disse: a única pessoa que pode levar a palavra no seu coração é a mesma pessoa que te salva. Então, se a palavra de Deus, ela não estiver gerando no teu coração transformação, você vai viver uma vida pecando deliberadamente. Porque é impossível uma pessoa salva viver pecando deliberadamente. Ela se torna cativa à palavra de Deus. Ela vive para a glória de Deus. Então, o autor de Hebreus, ele diz que o verdadeiro cristão, a vida cristã verdadeira, ela é definida por alguém que manifesta uma lealdade vitalícia a Cristo. O verdadeiro salvo é aquele que vive essa lealdade para Deus, que não vive uma vida suja. Irmão, você pode ter vivido uma vida suja, você pode ter vivido no meio da lama, eu não estou falando sobre isso, e nem estou dizendo que você não vai pecar. O que o autor está dizendo é: você foi salvo em Cristo, você vai manifestar uma lealdade para aquele que te salvou. Você vai fugir da aparência do mal. Se o conhecimento de quem Cristo é chegar no seu coração, acabou. Nós estamos falando de conhecimento de ouvido. Lembra de Jó cita isso, né? Jó fala sobre essa questão: antes eu te conhecia somente de ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam. Nós não estamos falando que Jó não tinha o conhecimento de quem Deus era, mas diante daquela prova ele teve um conhecimento ainda maior da fidelidade de Deus, de que Deus permanece sentado no mesmo lugar, de que Deus continua sendo Deus, mesmo diante de qualquer situação que você possa enfrentar. Por exemplo, quando nós estamos em Cristo e tivemos o conhecimento da verdade de Cristo, é impossível você não frutificar. Pegue uma planta, uma árvore, e plante ela, ou pelo menos lance semente no asfalto, ela vai morrer. Quem disse isso foi Jesus, que se nós estivéssemos nele, e se ele estiver em nós, nós vamos frutificar, porque sem ele nada podemos fazer. É o que está em João capítulo 15. Quando nós lemos, vamos ler aqui João capítulo 10, rapidinho, por favor. O pecado, ele ainda vai ser cometido por muitos de nós, mas viver uma vida suja, deliberada no pecado. João capítulo 10, versículo 27, quem encontrou, diga amém. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só que não para por aí. Além de ouvir a voz de Cristo, Jesus ainda diz mais: elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ele sabe muito bem quem são. No capítulo 15, aqui do mesmo Evangelho de João, nós vamos ler um pouquinho. João capítulo 15, versículo de número 2. Por favor, irmãos, vamos lendo. Jesus diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado aonde? Fora, como a vara, e secará, e os que colhem a lançam no fogo e ardem.
Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nós estamos falando de pessoas que receberam a palavra de Deus, que tiveram o conhecimento de Deus, não somente aqui, mas desceu para cá. Quando desce, é uma redundância, eu vou falar isso muitas vezes. Quando desce para cá, você frutifica, porque você está em Cristo. Olhe para a vida de uma pessoa que peca deliberadamente. Os frutos que ela produz não são frutos saudáveis, são abrolhos. Então, irmãos, olhe para a sua vida. Faça uma autoanálise de você. Se você não está sendo somente um espectador ou plateia de um culto, você pode estar no meio de uma multidão alegre, festiva, com luzes, com tudo de melhor, num culto, num baita templo, mas faça uma análise de você. Se os frutos que você está produzindo são frutos saudáveis, você pode participar da escola bíblica dominical da tua igreja, você pode ter um bom discipulador na sua igreja, mas se Cristo não te salvar, se a palavra não entrar no teu coração, não chegar no teu coração, e você não conseguir observar que o que você está fazendo é sujo, pelo fato da palavra não ter chegado aqui, irmãos, nós precisamos entender, se nós não estivermos conseguindo fazer a vontade de Deus, nós temos que bater no peito, nós temos que chorar, nós temos que rasgar as nossas vestes, nós temos que parar de viver uma vida hipócrita e pensar, peraí, um dia eu estarei diante de Deus, e essa porcaria suja e imunda de vida que eu estou levando, está me levando para a profundeza do inferno. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Eu estou ouvindo a palavra, mas não chegou no meu coração. Espírito Santo, faça essa palavra chegar no meu coração e me converta para ti. É a única coisa que você tem que fazer. Não vai adiantar, não tem como correr, não tem como fugir, não tem como se esconder debaixo das pedras daquilo que está por vir. E às vezes, essa sensação de bem-estar, sabe, essa sensação de, não, estou bem, está tudo dando certo, eu estou conseguindo comprar as coisas, minha vida está legal, meu casamento está legal, o carro... Mas a comunhão com Cristo e a conversão. Nós vamos chegar num ponto aqui desse texto que é muito interessante também os detalhes que o autor apresenta. Então, o conhecimento da verdade não é somente superficial, você conhecer de tudo. Eu posso comprar quantos livros eu quiser, o pastor William também, ler. A gente tem um conhecimento vasto, né? De leitura, Diogo, Alex, estudar e falar, olha, maravilha. Mas irmãos, e o conhecimento de Deus? Que traz conversão para o nosso coração. E o conhecimento da palavra de Deus, é isso que o autor está falando, vocês precisam conhecer Jesus. Entender que Ele é o sacerdote, que Ele é o sacrifício, que Ele abriu o caminho, que você pode chegar ao Pai. Você tem que conhecer Jesus, pleno conhecimento. Se você diz que conheceu e vive uma vida longe, vamos ler aqui novamente versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quando nós lemos o livro de Romanos, vamos ler aqui. Romanos capítulo 22. Romanos capítulo 11, 22. Vamos ler. O que está por vir aí... Romanos capítulo 11, versículo 22. Vou ler o versículo 22, depois você pode ler em casa.
Versículo 22 diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O autor está falando aqui sobre os gentios e o povo escolhido de Deus, que o rejeitou. O autor mostra, quando você vai analisando o texto, que nós não merecíamos esse amor, mas Deus nos amou, enviando o seu Filho Jesus. Alguém está me ouvindo? Ouça-me, por favor. Dando o seu Filho Jesus. E nós fomos livres de uma ira que viria. Os gentios, no caso, e nós estamos inseridos nisso. Aí o autor diz assim: olha, não se tornem... Só você continuar lendo um texto, deixa eu falar sobre isso. Não fiquem soberbos por causa disso. Não eleve o vosso coração. Pelo contrário, continuem obedecendo, sendo fiéis, guardando o coração e andando nos mandamentos de Deus. Porque se Deus não poupou os naturais, se para com os naturais ele não agiu de maneira, como é que eu posso usar a palavra aqui? Ele não deixou eles à vontade, ou fazendo o que Deus os deixou a sua vã maneira de viver. Imagine você, o que aconteceu com vocês foi graça. Agora, se vocês decidirem viver uma vida deliberada, vocês acham o quê? Que ele vai ter misericórdia? Não! Fiquem debaixo dessa graça. Se o conhecimento de Deus alcançou vocês, se vocês hoje sabem que fiquem aí. Não vão pecar deliberadamente. Fiquem aí, porque se ele não poupou o Caio, ele não vai poupar vocês. Tire essa imagem do Jesus. Bom, irmãos, os ramos naturais, eles olharam para Cristo e não o quiseram. Por quê? Porque a luz de Cristo, a verdade, o conhecimento, o que o conhecimento da verdade faz? Vou usar mais um exemplo aqui. Mais um exemplo. Quando você acaba de acordar de manhã bem cedo, geralmente as esposas que têm um hábito de arrumar o quarto, né? Geralmente. Alguns maridos levantam e deixam a cama toda bagunçada. Alguns. Né? Lá em casa acontece isso também. Né? Às vezes eu acordo e fica tudo bagunçado lá. Lençol, travesseiro. Aí a esposa dá uma bronca. Mas, quando o homem olha para o quarto dele, ouça-me por favor, ele olha para o quarto dele, aí você pensa, o quarto está limpinho, arrumadinho, só arrumou a cama, está limpo, está organizado. Mas a tua esposa vai limpar o quarto. Eu não sei de onde começa a aparecer areia, sujeira, poeira, que elas vão varrendo, e quando você chega no quarto, tem um bolinho de sujeira assim, na porta do quarto dela capar, que às vezes nós não conseguimos enxergar. É a mesma coisa, olha isso, que casa sem luz. Sabe o que é casa sem luz? Irmão, quem é que vai dar faxina sem iluminação? Tu não sabe nem aonde está a bagunça. Para dar aquela faxinada, ouça-me por favor. Você tem que primeiro ligar aquele refletor em casa, né? Acende a luz e começa a olhar e fala, tem sujeira ali, tem que varrer ali. Você vai no banheiro, joga detergente, joga, como é que é o nosso? Cloro, água sanitária. Aí você vai no quintal e joga lava. Isso com luz acesa. No escuro não dá nem para se arrumar. Dá para se arrumar no escuro? Até dá. Aí você vem com a camisa vermelha,
com a calça cor de abóbora. Você vem todo escangalhado pro culto, no escuro. O que aconteceu quando Jesus, ele chega para pregar o evangelho? Ele joga a luz assim, ó. Ele joga a luz, ela vai iluminando os ramos naturais. Quando os deuses, quando olharam para Jesus e viu aquilo, e Jesus começou a falar das verdades, do conhecimento, do próprio Pai, da salvação. Quando ele começou a falar, a Bíblia diz em João capítulo 3, e a condenação é esta. Olha que João diz que a condenação está ligada diretamente ao fato dos homens terem recebido essa luz, não para a salvação deles. A condenação é esta, porque a luz veio a este mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram boas. Nós estamos falando de pessoas religiosas que ao olho nu eram as mais santas de todas. Para mim, Caifás, um santo homem. Anás, nossa, Anás, ô, santo Anás. Falar de, santo maravilhoso. Mas quando eles se deparam com Cristo, não tem como esconder. E aí João fala, essa é a condenação. Recebe luz, não para conversão, mas para... E o detalhe é tanto... a minha cabeça vai dando choque, porque é tanto ponto, porque assim, parece que Jesus está aprovando o que você está fazendo, mas ele não está se você não tem conversão no teu coração. Porque uma pessoa não salva, ela pode congregar, ela pode pregar, ela pode orar, ela pode evangelizar, ela pode fazer tudo e não ser conhecida por Deus duplamente, nem no presente e nem no passado. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, Jesus cita 2 vezes isso aqui. Ele fala, nunca te conheci, e depois ele fala, não te conheço. 2 vezes. Nunca conheci você. Eu sou aquele cara, nunca te conheci. Mas eu estava lá. Vamos ler aqui, Mateus 7, 23, rapidinho. Mateus capítulo 7. E a pessoa ela vai apostatando, às vezes, dentro da igreja. Perdido dentro da casa do Pai. Mateus capítulo 7, versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Isso aqui é para entrar no reino. E aí você lê o contexto? Um contexto narra a vida de uma pessoa que fazia o quê? Volte aí uns versículos acima desse. 22, 21. Olha o 22. Volte aí. Olha o 22 que diz. Olha o contexto. Que tipo de pessoa é essa aqui? Tem conhecimento? Alô, igreja? Tem conhecimento? Não desceu para o coração. Chegou aqui. Aí Cristo diz assim, eu vou dizer, eu nunca te conheci. Quando nós lemos Mateus 25, ele repete. Mateus capítulo 25, aí já falando presente, né? Mateus capítulo 25, versículo 12. Quem achou, diga amém aí. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não... Está falando de... Essa é aquela parábola mais
conhecida da igreja, das 10 virgens, né? Tudo virgem, tudo com lâmpada, mas 5 loucas. Todas elas à espera de quem? A igreja. Todas estavam esperando quem? Não eram só 5 que esperavam o noivo. Por favor. Todas esperavam o noivo. O que é isso? Todas têm um conhecimento que o noivo vai chegar. Mas mesmo tendo conhecimento que o noivo vai chegar, o que 5 fazem? A vida é minha. Eu vivo da maneira que eu quero. O que é? Não, eu sei que ele vai vir. E quando ele chegar, do jeito que eu tô, ele tem que me levar, porque eu sou crente. Da maneira, eu vou ao culto todo domingo, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu apresento. Não vai adiantar. Não vai. Se eu perguntar para a nossa querida igreja aqui, vai ser unanimidade. Todos que estão aqui nesse culto estão esperando a volta de Jesus? Sim ou não? Aí eu faço mais uma pergunta. Do jeito que está, você vai fazer parte de qual grupo? Das 5 que entraram? Ou das 5 que ficaram? Está te faltando alguma coisa. Você é um excelente ouvinte, eu sou um excelente ouvinte para ouvir a palavra de Deus, mas aonde está a bendita conversão? Somos convertidos. Nós vamos nos apostatando dentro da casa de Deus. Aí o texto fala, já não resta sacrifício pelo pecado. Você está ouvindo e está esperando e sabe que ele vem, Você não muda a maneira de viver. Aí o autor fala, já não resta mais. Já não resta, você está pecando deliberadamente. É aquele apóstata. Ele rejeita o sacrifício. A única coisa que poderia purificá-lo, a única coisa que poderia salvá-lo, a única coisa que poderia livrá-lo da mão de Deus, ele está rejeitando, que é o Senhor Jesus. Única coisa, não existe mais nada. E aí o autor fala, se vocês fazem isso, se vocês pecam deliberadamente, se vocês estão vivendo uma vida longe de Deus, se apostatando, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí no versículo 27 de Hebreus capítulo 10, versículo 27, ele diz o que vem depois disso. Se não há a mudança, se não há a conversão, se não há um comportamento, ele diz, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Irmãos, você já parou para pensar que você pode ser um adversário de Deus? É pesado isso aqui que eu estou falando, hein? Eu até preguei isso uma vez. O que faz Deus ser por nós? O que faz? Cristo. Tem alguma coisa que faça Deus ser por você? A única coisa que faz Deus ser por você é Cristo. Não é isso que Romanos fala? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou. Mas se eu não tenho um Cristo, Deus é por mim?
Se Deus não é por mim, Ele está qual é a condição que eu estou diante de Deus? Adversário. E se Deus é meu adversário, a pergunta aqui, quando é que eu vou conseguir vencer? Não tem como fugir disso, porque o autor está deixando claro aqui que haverá um julgamento. E esses irmãos aqui tinham que sacudir tua carne. Se você está vivendo uma vida completamente podre, suja e longe de Deus, sacudir. Se você lê um texto como esse, que existe uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários de Deus, vivendo uma vida longe de Cristo, isso aqui tinha que sacudir você por dentro. Você tinha que se arrepiar e pensar. Porque olha só que coisa interessante. Você acredita, eu perguntei isso para o pastor William ontem, que os demônios, perguntei para o pastor Alex também, eles sabem o futuro deles, o destino deles? Eles sabem. Jesus chegou numa cidade chamada Gadara. E quando Jesus vai entrando pela cidade, um jovem possesso de demônios, que ninguém conseguia prender, ele sai ao encontro de Jesus. E os demônios que estão naquele jovem, amém, igreja? Amém. Ouça-me. Os demônios que estão naquele jovem manifestam. E os demônios fazem a seguinte pergunta: viestes antes do tempo nos atormentar? Os demônios sabem que existe um período que eles serão lançados num lago de fogo, que eles serão lançados lá. A morte, o próprio Satanás. E eles, sabendo disso, eles falam para Jesus: viestes nos atormentar antes do tempo. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 12, no versículo 12, Jesus disse que, João narrando, a visão que ele está tendo, ele diz assim: ai daqueles que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. O que o diabo ele faz? Porque ele sabe que resta a ele pouco tempo. O que ele está fazendo? A intenção do diabo, assim, entre muitas, mas só para a gente conseguir falar aqui de uma maneira um pouco mais superficial, para o diabo é mais jogo deixar você na igreja enganado, deixar você na igreja aqui achando que é mais jogo para ele. É melhor você congregar, estar num culto, achando que está salvo, longe de Deus, e sendo manipulado. É melhor. A sua vida, você, irmãos, é duro ouvir isso aqui, vai ser jogado juntamente com ele lá. Se isso não causa pavor no seu coração, eu estou falando isso como o autor dos Hebreus está falando aqui, para aquele povo, eu estou falando para a igreja hoje aqui. Se você estiver longe de Deus, eu estou falando isso para quem está longe, mas para quem está firme com Deus, vai ser bom a volta de Jesus. Mas e você, que está congregando com a gente há tanto tempo, não percebeu o quanto nós estamos nos esforçando para tentar esclarecer a você que você precisa de Cristo e precisa estar nele? O ponto aqui é para você
a meditar e falar: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Se o diabo, eles creem que Deus existe e estremece, como que eu posso viver dessa maneira? Se o diabo sabe que vai ser atormentado, como é que eu posso viver assim? Não, eu não posso viver assim. Eu preciso lutar, eu preciso pedir ao Espírito Santo. Tem que chorar mesmo. Não está conseguindo, não é se entregar não. Alguém já tomou caixote na praia? Já viu quando você está tomando aquele caldo na praia? E você não consegue mais. Eu estou sem força. Não consigo mais voltar para a areia. E você se entrega, toma caixote para ver se a onda te leva para a beira da areia. Não é assim com o pecado não. Você está tomando um caixote, está afogando, não tem nada onde se agarrar. Peça misericórdia. Peça a Deus, Deus, misericórdia da minha alma. Eu não posso morrer nessas condições, Senhor. Me ajuda. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e clama ao nome de Jesus. Ele é o único que pode te ajudar. É o único mediador. É o único, não há outro. Você tem que falar com Deus. Está até aqui de pecado, não sabe como sair. Entrou e não está sabendo como sair, né, irmãos? O pecado está te sufocando, você não está tentando sair, mas o pé está na lama. E quanto mais você faz força, mais você afunda. Vai pedir ajuda para Jesus. E clama, pede para ele, lança aqui os trapos de pano, igual o Ebed-Meleque para tirar Isaías da lama. Ajuda, pede a Deus ajuda de qualquer maneira. Você vai morrer numa condição horrível. Eu não vou fazer a sua cerimônia fúnebre se você morrer longe de Cristo, porque eu não vou ter o que dizer. Eu vou dizer o quê? Morreu salvo. Morreu em Jesus. Era membro da nossa igreja, lá não valia nada, só aprontava, mas morreu salvo. Eu não vou fazer. Fala, pastor Uíra aí. Tô brincando, estava errado. Estava errado. Tirando essa brincadeira aqui. Mas você consegue entender o que eu estou falando? Parece que nós temos vida eterna já, né? No que diz respeito a essa matéria, né? Você vai morrer, cara. Sabe quando? Você não sabe, nem eu. Pode ser amanhã. Daqui a pouco. Misericórdia, irmãos. O autor está dizendo: o que resta é só isso. Um juízo, uma expectação horrível. Eu não peguei essa palavra horrível aqui para saber como ela está. Mas quando o autor fala aqui o que espera uma coisa horrível de juízo e fogo, misericórdia, irmão. Misericórdia. Deus tem muita misericórdia das nossas vidas. De verdade. Que foge às vezes, repetindo, essa nossa vida corrida, a gente se esquece que essas coisas vão acontecer. Às vezes dá um de repente na gente, a gente esquece que não vai ter como, vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Você acha que todos nós vamos ter o mesmo privilégio de que outros homens que morreram enquanto pregavam? Que morreram de joelhos, chorando e pedindo a Deus perdão pelos teus pecados? Pode acontecer no momento que você estiver fazendo aquela besteira, teu coração parar. De repente. E o que vai esperar você é o que foi pregado aqui pelo Diogo. Hebreus capítulo 9. Está ordenado a um homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E aí vai parecer que o juízo que nos aguarda vai ser um juízo bom? Não vai ser. Versículo 28. Terminar.
sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui ele usa a lei de Moisés, né? Para falar que uma pessoa ela morreria pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se tivesse rejeitado a lei ou transgredido contra a lei. Ela morreria. Aí ele usa a lei para falar aqui no versículo 29, porque continua, ele diz: de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Veja que ele diz que quanto mais severo. Nós acreditamos, porque a Bíblia fala isso, que haverá sim grau de castigo sim no inferno. Haverá. Existem muitas indicações quando você vai lendo Mateus capítulo 11, Lucas capítulo 12. Lucas 12 diz que o homem que transgrediu contra Deus, ele vai receber muito mais chicotadas. É Lucas falando. Em Mateus, Jesus fala que haverá menos rigor de juízo para Tiro e Sidom. Falando para Cafarnaum, né? Se os milagres que foram feitos aqui tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido com o pano de saco nas cinzas. Mas no dia do juízo, haverá menos rigor para eles. Então veja só, uma pessoa apóstata, eu vou encerrar aqui, só mais 2 versículos eu encerro. Aquela que se afastou de Deus, pensa numa pessoa apóstata, pessoa que se apostatou. Ela estava na igreja e se apostatou. Quanto mais ela peca, mais juízo ela está acumulando para si. Quem fala isso é Paulo quando escreve aos Romanos. Quando Jesus falou sobre Judas, Jesus disse que seria melhor que ele não tivesse o quê? Nascido. Quanto mais transgressão você comete com o conhecimento de Deus, mais acúmulo você está reservando para o dia do juízo. Paulo fala isso em Romanos. Vai acumulando um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, para aquele grande dia. Você é crente? Hello? Você é salvo em Jesus? Você ainda vai pecar, mas o pecado deliberado, o pecado que não tem freio, você só está acumulando juízo para aquele grande dia. Um atrás do outro. Se você é temente a Deus, acabar o culto aqui, rompe com todo o pecado que você está cometendo hoje. Você é servo de Deus? Sou servo de Deus. Então você vai sair daqui, ó, acabou. Rompe. Nós não queremos que você tire a sua vida, não é isso. É você romper com o pecado. Aquele pecado deliberado, viver uma vida para a glória de Deus. Isso é para o seu bem. É para o seu bem. Você não pode desprezar, porque ele usa a palavra calcou aqui para mostrar o desprezo, menosprezo pelo sacrifício de Cristo. Levantar o calcanhar era desdenhar, escárnio contra alguém. Está cometendo um escárnio contra o sacrifício de Cristo e rejeitando a salvação de Cristo. Olhando para Cristo, alguns comentaristas dizem, expositores dizem que é a mesma coisa que você falasse que o sangue de Cristo era comparado ao sangue de um animal comum. Você quer calcar. Você não pode olhar para Cristo e fazer, e além de calcar, é profanar. Considerar o sangue de Cristo imundo, sem vida, sem valor.
considerar o sangue de Cristo contaminado. Você não pode, meu irmão, querido irmão, porque olha o versículo 19, de quanto mais severo castigo julgai vós, se na lei de Moisés o homem morria pelo testemunho de 2, 3 pessoas, o julgamento de Deus, quando Deus for nos julgar, essa segunda morte, ela vai ser uma morte eterna. Fuja dos adventistas que defendem a aniquilação total. Não será aniquilação total. Os adventistas dizem que você vai deixar de existir, vai desaparecer, ou seja, morreu, vai ser julgado, passou pelo julgamento, você vai ser consumido e não vai existir mais. É isso que eles defendem, é a aniquilação total. Não. A Bíblia diz que nós seremos condenados à morte eterna, choros, prantos e rangeres de dentes, onde o bicho não morre. Será uma coisa terrível. O autor, quando fala isso, é horrível. Eu não sei como é o inferno, já me mandaram muito para lá, mas eu nunca quis ir. Nunca quis ir. Mas deve ser uma coisa horrorosa, só do diabo ir para lá. Só de saber que o diabo vai estar lá, eu não quero ir para lá. Mas o nosso comportamento diz aonde nós vamos terminar. Versículo 30 e 31, para encerrar aqui. Ele diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará quem? Seu povo. O ímpio já está condenado. Já está, não crê. Só que, como eu disse, você pode ser um ímpio congregando e só receber a sentença no final: nunca te conheci, não vos conheço. Nunca te conheci, não vos conheço. O ímpio que está lá fora já é ímpio mesmo, ele já. Agora nós podemos estar vivendo esse engano. E aí o próprio autor diz assim, ó: quem disse que vai julgar é Deus. Ele mesmo disse que a vingança pertence a Ele. É Deus que vai vingar. E aí o autor termina dizendo: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Fazer uma pergunta para a igreja, para a gente terminar. Você gostaria de cair na mão de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, crente, responde aí. Depende da condição que você está, né? Depende de quem você é. Horrível coisa é cair na mão de Deus, você sem Jesus. Lembra quando Davi numerou o povo? Davi numerou o povo e Deus falou assim: olha, por que tu fez isso? Escolhe aí 3 dessas situações aqui, ó. Escolhe aí. Aí Davi disse assim: caia eu na mão de Deus. Claro, não queria que os inimigos viessem contra ele, né? Ele usa esse texto aqui porque Deus colocou como opção o castigo dele, os inimigos se levantarem contra ele e vencê-lo. Então, se Davi cai na mão dos inimigos, o inimigo tem misericórdia não. Então Davi usa o contexto para falar assim: caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Irmão, para você, é claro que o contexto que Davi está falando não está falando de juízo final, tá? Eu estou usando isso aqui para ilustrar. Para você estar na mão de Deus, você tem que estar muito convicto de que você é um crente salvo em Jesus. Porque por causa do sacrifício de Jesus, haverá misericórdia sobre a sua vida, mesmo que você tenha transgredido.
Agora, sem Jesus, sem crer, que virá sobre você, se você cair na mão de Jesus, é fogo, é inferno, é dor e sofrimento. A nossa aplicação está aqui. Já fui pregando e aplicando, mas só para terminar. Se o convite é feito para você entrar pelo caminho, se o convite é feito para você ir até Deus, se o convite é para você aproveitar essa maravilhosa graça, vá até Deus através do Senhor Jesus. Agora, se você tem ouvido todo esse convite, escutado domingo após domingo a pregação, e tem vivido uma vida deliberada no pecado, desculpe informar a você, não resta mais sacrifícios. O que te aguarda é uma horrível expectação de juízo, de fogo, a qual quem será o julgador é o próprio Deus, a qual quem vai dar a sentença é o próprio Deus, e horrível coisa é cair na mão dele sem Jesus. Tu vai sair do culto meditando, pensando e procurar mudar de vida. Pedir ao Espírito Santo para trazer essa palavra aqui para o teu coração. Mudar de vida em tudo, tá, gente? Olhos, boca, pensamento, ouvidos, atitudes, coração contaminado, coração sujo. É sair daqui e falar assim: eu não posso estar nessa condição, seja qualquer grau de pecado. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, que eu não quero estar nas suas mãos sem o sangue de Jesus. Amém?